A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre o tema um mal nocivo ao homem. Não há ninguém neste mundo que goste de ser repreendido todo dia, não é verdade? Repreensão é uma coisa muito ruim, porque deixa a gente para baixo. Mas o pior de tudo não é a repreensão, é a pessoa nunca endireitar quando é repreendido. Isso que é o grande problema da humanidade, de qualquer pessoa, né? Mas digo da humanidade de um modo geral. Todos nós precisamos entender que quem verdadeiramente não quer ser repreendido ou condenado por qualquer ato impróprio, deve procurar andar pelas veredas perfeitas ou pelos caminhos perfeitos. Todos nós sabemos disso, mas a nossa tendência humana, que está implicitada com as atitudes do pecado em nossa vida, sempre nos conduz a repreensões. Vamos então observar a palavra do Senhor, e ela nos alerta da seguinte maneira: o homem que muitas vezes é repreendido endurece o seu coração. Será destruído de repente sem que haja cura. Provérbios 29, o verso 1. Olha, para você ter uma ideia. Ele recebe uma repreensão, não gosta. Recebe a segunda, fica mais chateado. Recebe a terceira, aí ele se desespera. E ele passa a endurecer. A própria natureza dele já tende a fazer com que ele goste de fazer coisa errada. A partir daí ele fala: vou mostrar do que eu sou capaz. E ele começa a agir o oposto do que deveria, porque a repreensão tem como propósito nos fazer cair em si e retornar para o caminho certo. Mas quando a pessoa já tem essa inclinação para o mal, a tendência dele é sempre ir agindo na contramão. É por isso que muitas das vezes nós vemos aí uma criança já com 15, 16 anos, que foi presa 10, 20 vezes e não endireitou, porque a repreensão não lhe causa nenhum impacto positivo, só negativo. Isso não é culpa da justiça, não é culpa da lei, é culpa do indivíduo, que reage negativamente diante da correção. Ele tem que reagir positivamente. Então observe bem, olhe bem o que diz a palavra. Então esse indivíduo que age assim, a tendência é ele ser destruído pela própria dureza do seu coração. Ainda diz o texto, no Salmo 95, verso 8, não endureçais os vossos corações, como fez o povo de Israel lá em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Então é um momento que a pessoa tem que ter um cuidado muito grande. Se você cometeu um erro, fez alguma coisa errada, o caminho mais curto para a sua recuperação é reconhecer o erro. Quando você reconhece o erro, você se quebranta, aí você vai pedir perdão. Pedir perdão à pessoa que você ofendeu, mas em primeira mão você deve pedir perdão a Deus. Perdoa-me, Senhor, porque pequei contra ti. Aí depois você vai na pessoa, pede perdão a ela. Mas se a ofensa foi direta a Deus, aí mais do que nunca você tem que se dobrar diante do Senhor, limpar o seu coração de todo orgulho, de toda vaidade, de toda prepotência e se humilhar perante Deus e falar com Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Não deixe que o meu coração enverede por esse caminho tortuoso, porque toda ação de dureza faz com que você receba uma repreensão cada vez maior. E estas repreensões vão terminar ou vão culminar com a morte. Viu? Então observe bem. Olhe mais um outro texto que eu gostaria de compartilhar com você. Bem-aventurado o homem que continuamente teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Está vendo? Provérbios capítulo 28, verso 14. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e procura andar nos caminhos do Senhor.
Mas aquele que endurece o coração, não quer ouvir a voz de Deus, ele acaba caindo na tentação. E ainda o texto de Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e coração impetinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Quanto mais você endurece o seu coração, mais males você vai praticar. E quanto for maior a maldade dentro de você, maior será o peso do juízo diante de Deus. Então você tem que pensar que a sua vida, por mais complexa que seja aqui neste mundo, um dia você terá que prestar conta a Deus de tudo que você faz. Então é melhor hoje você se humilhar e pedir perdão do que no futuro ter que enfrentar o juízo de Deus em sua ira. O último verso que eu quero deixar com você é este aqui. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de você começar a pensar, fazer o que é certo. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sabe o que leva você a querer bancar o valente, o macho? Ou talvez até mesmo a feminista que não se dobra diante de ninguém? Sabe o que? É exatamente o pecado que está agindo dentro de você. Arrependa dos seus pecados, convirta-se ao Senhor, assuma a natureza do amor, que é a presença de Deus na sua vida, e em tudo você será bem-aventurada. Amém? Ou bem-aventurado. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e ajude-nos, ó Deus, a compreender a necessidade de fugir desse engano e produzir frutos dignos de vida eterna. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.